Olá, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso painel sobre cidades inteligentes do Brascom Tech Forum 2021. Eu sou Afonso Nina, sou CEO do Grupo Sonda no Brasil e também membro do Conselho de Administração da Brascom. É uma honra estar aqui hoje nesse painel, vou estar acompanhado de algumas pessoas que têm bastante propriedade para falar desse assunto. É um assunto que também, para mim, interessa muito proximamente, porque a Sonda trabalha muito fortemente com uma vertical de negócio no setor de Smart Cities, cidades inteligentes. A Sonda é uma empresa de origem chilena, com atuação em 10 países na América Latina, e trabalha nesse setor aplicando tecnologia para mobilidade urbana, transporte de passageiros e segurança pública, infraestrutura de tecnologia para cidades, ferramentas analíticas para gestores públicos, enfim. Existe hoje uma gama imensa de tecnologias que são aplicáveis e aplicadas quando a gente fala do tema de cidades inteligentes. Eu vou estar hoje aqui, nós vamos ter a presença de dois panelistas conosco. Um deles, infelizmente, vai atrasar um pouco para estar conosco, é o secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, Tiago Pontes Queiroz. Ele foi chamado para uma reunião com o ministro, então deve se juntar a nós aí durante o evento. Mas eu tenho aqui comigo a deputada Ângela Min, que é deputada federal e antes de ser deputada federal, exerceu por 2 mandatos a prefeitura de Florianópolis. Então, ela conhece bem as realidades e as necessidades das cidades, esteve à frente da gestão de uma importante capital do Brasil, e durante essa sua gestão, ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo na prefeitura de Florianópolis, e se destacou através de uma pesquisa do Instituto Datafolha. Por 6 vezes ela foi destacada como a melhor administração municipal no ranking nacional de prefeitos de capitais. Temos a deputada de volta aqui. Então, deputada, nos ouve agora? Agora sim. Está ótimo, nós a ouvimos também perfeitamente, então volto aí para a senhora para continuar a sua apresentação. Então. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de, mais uma vez, junto com a Brascom, discutir temas importantes para o desenvolvimento do país. A Brascom foi parceira decisiva na discussão do projeto de lei das startups, onde vários eventos nós participamos juntos, para poder aperfeiçoar. Então, mais uma vez, muito obrigado. E esse tema é um tema que nos empolga há algum tempo. Como já foi colocado aqui, eu fui prefeita de Florianópolis 2 vezes. Nós demos um start muito importante para o polo de tecnologia, que hoje é referência no Brasil e até fora do país, e entendendo que a tecnologia, sem dúvida, é o segmento do futuro, tanto no desenvolvimento de políticas públicas como no desenvolvimento econômico das cidades. Então, gostaria de informar que realmente nós temos trabalhado muito perto. Depois voltei à universidade, fiz o curso de mestrado e doutorado, e numa linha onde coloca de muita importância o conhecimento e a tecnologia. São 3 vertentes do curso: mídia, tecnologia e gestão. Então, vem a ver com aquilo que nós estamos discutindo, e uma das disciplinas que eu fiz no doutorado foi exatamente cidades inteligentes, que me deu a oportunidade não só de conhecer os conceitos, mas vivenciar experiências, principalmente em Barcelona, que é a referência, para que nós pudéssemos ter esse entendimento da importância da tecnologia voltada ao bem-estar das pessoas. E todo o meu trabalho, principalmente no Conselho de Estudos Avançados da Câmara dos Deputados, onde nós, durante um ano, aprofundamos os estudos sobre cidades inteligentes, eu foquei muito o meu trabalho, tanto o capítulo que eu escrevi foi com relação à educação para as pessoas. Não adianta nós termos uma série de tecnologias à disposição do cidadão se nós não tivermos esse cidadão preparado para utilizar as tecnologias que estão à disposição. Primeiro, nós temos que ter claramente o que é o conceito de cidade. O que é cidade? Quais são as dimensões da cidade? E, dentro de um processo de visão, principalmente de gestão, nós temos que ter muito claro
né, essas dimensões com relação à cidade. Tem todo o processo organizacional, institucional, que conduz o processo de desenvolvimento. A populacional, né, quem são as pessoas, como elas estão, né, em que espaço urbano elas estão situadas. O aspecto econômico, que é fundamental, né, para que nós tenhamos o desenvolvimento real de uma cidade, a oportunidade real das pessoas para essa sobrevivência. A morfologia, né, o aspecto político, né, como é que nós vamos gestionar todas as entidades da cidade de maneira não política partidária, mas fazendo com que essas instituições venham a participar de um processo de desenvolvimento. O cultural é fundamental, é uma complementação da vida das pessoas muito importante e vem a ver com o imaginativo, fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de, com a sua criatividade e as suas habilidades, fazer com que na cidade ela possa desenvolver. Então, quais são as alternativas do nosso modo de viver, de produzir e de consumir? Esse conceito é muito importante na visão do desenvolvimento econômico, agregado ao processo político, para que nós possamos ter um desenvolvimento sustentável, né? E como é que o município assume o papel desse desenvolvimento para as pessoas, isso olhando a cidade no pós-Covid. Né? Qual é o papel da administração municipal para analisar essas alternativas e conduzir o processo de desenvolvimento dentro daquilo que realmente o cidadão espera, né, após esse drama que nós todos estamos envolvidos. Qual a função que eles são destinados aqui, agregando todas as instituições, e como cada uma dessas instituições deve realizar as suas funções. Essa capacidade de agregar os entes vivos, dinâmicos da cidade é de fundamental importância. E aí o conceito de cidades inteligentes, que é um pouco além da nossa visão ou do nosso conceito atual do que é a cidade, de como a cidade é conduzida num processo de desenvolvimento, né, fazendo com que as pessoas se sintam felizes nesse ambiente e, principalmente, que nós tenhamos uma visão humana e de sustentabilidade. Isso vai garantir com que as pessoas, no seu habitat, no seu ambiente, no seu bairro, no centro da cidade, possam ser pessoas felizes automaticamente. A harmonia dentro da cidade será considerada e será importante. Né? Qual a Política Nacional de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes? Nós entramos com um projeto de lei, junto com a comissão que discutiu esse tema durante todo o ano de 2019, para dar a base legal sustentável para esse conceito de cidades inteligentes. Então, ele é um espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social, o desenvolvimento econômico sustentável e o uso das tecnologias disponíveis para aprimorar e interconectar, né, os serviços e a infraestrutura das cidades, de modo inclusivo, participativo, transparente e inovador, com foco na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar do cidadão. Então, é um conceito bastante complexo, mas importante para que nós possamos avançar nesse processo de desenvolvimento. E as pessoas, eu não tenho receio em afirmar, que são a síntese das cidades inteligentes. Se nós não tivermos o cidadão preparado,
para esse processo, muito pouco nós vamos conseguir. E como é que nós vamos articular as 4 hélices de desenvolvimento da cidade inteligente? Né? Como é que nós vamos fazer com que ela venha a ser o pano de fundo para o nosso desenvolvimento? Né? Como é que nós vamos fazer com que o setor empresarial, as pessoas, quer dizer, as instituições públicas, articulando com a sociedade civil e o setor da conectividade. Então, são 4 hélices que têm que ser bem trabalhadas para que nós tenhamos o resultado positivo a favor dessa cidade inteligente. Né? Sempre focando nas pessoas e no preparo das pessoas para esse investimento. São pessoas inteligentes, com a sensibilidade urbana e o conceito real de sustentabilidade. Esse é o fundamental para esse processo. Entre os avanços, eu entendo que a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes para captar recursos financeiros e apoiar iniciativas municipais ou interfederativas para o desenvolvimento de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Sem recursos, nós vamos conseguir avançar e avançar muito pouco. O programa de capacitação, quer dizer, aquilo que eu digo, preparar as pessoas para esse novo momento. Como é que nós conseguiremos avançar? Periodicamente ele tem que ser atualizado, porque as tecnologias evoluem, o processo evolui, e essa atualização tem que ser permanente, tanto para o gestor público, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com vistas a fornecer as orientações quanto à elaboração do Plano de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Os entes federados com projetos apoiados pela União deverão instituir políticas para desenvolver a dimensão da sociedade inovadora e altamente qualificada. Mais uma vez, eu trago a questão das pessoas preparadas para esse novo enfrentamento. A pandemia nos mostrou com muita clareza. Ontem ainda eu participei de uma live com relação ao prejuízo com relação à educação, às nossas crianças e jovens, e a reação dos profissionais da área da educação com relação à retomada das aulas presenciais nesse momento. A reação se dá em torno de 2 aspectos. Um é a não preparação com relação à utilização dos mecanismos de tecnologia que estão à nossa disposição, o não preparo desse profissional e a segurança, sem dúvida, pessoal dessas pessoas com relação à transmissão do vírus, nesse momento em que o colapso é real nas nossas cidades, mas nós temos que avaliar o prejuízo que hoje, o fato de nós termos há 1 ano as crianças fora das escolas, o prejuízo real não é nenhuma visão única e exclusivamente de assistência social, mas é o prejuízo com relação ao conhecimento que fez com que as crianças afastadas da escola venham realmente a sofrer esse prejuízo, e um prejuízo irrecuperável. E a complementação do processo educacional, que é real, é a convivência com os amigos, a convivência num ambiente que não é único e exclusivamente o ambiente da escola, mas principalmente a consciência de que nós devemos avançar no processo de entendimento de que a educação, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental e médio, a convivência, a socialização também faz parte, sim, da educação. E essa complementação do processo educacional das crianças que inicia na família e que tem na escola um processo real de desenvolvimento, ele não pode ser omitido nessa visão ampla do que é o processo da educação. Por isso, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar que
os entes federados em conjunto, né? Tem que ter os seus projetos sobre cidade inteligente, humana e sustentável, com apoio da União, com apoio dos estados, uma visão diferenciada dos municípios para instituir as políticas, para desenvolver as dimensões da sociedade inovadora e altamente qualificada. Né? E volto a lembrar, a educação é fundamental. O conhecimento geral nesse processo é de fundamental importância. Por isso, nós não podemos tirar o foco, dentro dessa nova visão de cidade, de que a tecnologia sensitiva é pilar crítico, exatamente porque nós não temos ainda o preparo necessário e adequado para essa evolução. E a tomada de decisão deve ser sendo baseada no conhecimento que o 5G, para ser implantado no Brasil, ele vai facilitar o acesso a esses dados, né, para que ele venha a ser, sem dúvida, a base da tomada de decisão. E esse nós temos que ter, de que, além da tecnologia, da implantação de instrumentos novos, que é a expectativa do 5G, vem, sem dúvida, junto com o processo educacional. O ISO 37122, ele coloca muito bem, né, a importância desse processo de desenvolvimento, dessa visão, né, da evolução do processo. Ele foi publicado em 2019. Né, ele tem os indicadores e serviços municipais para a qualidade de vida nas nossas comunidades, né? E a economia, a educação, a energia, o meio ambiente, as mudanças climáticas, as finanças, governança, a saúde hoje num foco muito claro, né, com a telemedicina, que nós participamos de um processo de discussão na semana passada, vem ao encontro de tudo aquilo que nós devemos discutir, atualizar e permanentemente ter a sensibilidade para aplicar. E aqui eu gostaria de, basicamente, finalizando, com um conceito de Michel Foucault, onde diz: a cidade é o simétrico do acampamento toda feita de desordens estáticas, nela expressa a complexidade frágil que lhe permite, apesar de mudança contínua, se manter íntegra. Então, essa visão, né, da cidade, do conceito de cidade, daquilo que realmente nós devemos acompanhar, é a síntese de toda a nossa preocupação dentro desse novo conceito de cidades inteligentes. E a minha grande esperança nesse momento, onde se discute a política nacional, estadual e municipal de cidades inteligentes, é que não vez num processo de modismo, que de repente a cidade inteligente vai resolver todos os problemas do cidadão no seu habitat. A cidade inteligente é um novo conceito de ver, né, o cidadão no seu ambiente de vida, né, o que nós podemos colocar à disposição na busca dessa qualidade, principalmente o cidadão para esse novo. Por isso, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por esse evento e me colocar à disposição para a discussão tão importante nesse momento. Muito obrigado, e obrigado pela nossa assessoria. E desculpe, mais uma vez, os acidentes com relação ao meu instrumento de trabalho aqui, que vem, sem dúvida, nós viemos crescendo na capacidade da sua utilização e principalmente no seu envolvimento do nosso dia a dia de fazer os nossos trabalhos. Um abraço a todos. Tá ótimo. Deputada, muito obrigado aí pela sua apresentação. Acho que, né, nós vamos ter bastante oportunidade agora também de perguntas bem interessantes. O tema de educação e preparação do cidadão é um tema, né, extremamente forte também para a Brascom, já foi comentado hoje em alguns dos painéis, na apresentação também do nosso presidente aí. A gente tem uma bandeira muito forte
né, de levar adiante aí uma educação para a tecnologia e para a inserção dos cidadãos e para esse mercado que tanto cresce aqui no Brasil. Nós temos agora, então, já conosco aqui o secretário, né, eu vou apresentar rapidamente aqui, o secretário Tiago Pontes Queiroz, que é o secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano, né, que tem aí 11 anos de experiência advocatícia voltada para o setor empresarial, com especialização em direito tributário, mediação e arbitragem, também especialização e atuação em direito eleitoral, e também já exerceu o cargo de gerente regional de administração e finanças da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né, e está aí bastante inserido aí na sua posição atual nesse tema todo ligado ao desenvolvimento das cidades inteligentes. Secretário, então, eu passo a palavra aí para o senhor fazer umas considerações sobre o tema, e na sequência a gente já abre aí para perguntas, que a gente já tem perguntas da audiência aí para os panelistas. Obrigado, secretário, pela presença, e a palavra é sua. Bom dia, Afonso, bom dia a todos. Afonso, a quem eu agradeço o convite aí, feito pela Brascom, aqui representando, nós daqui da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano, entendemos que o tema de Smart Cities e cidades inteligentes é um tema de bastante relevância e bastante importância para o desenvolvimento urbano das cidades. Pude observar com atenção alguns pontos levantados pela deputada Ângela Amin, dos quais somos também convergentes nesses pontos, quais sejam que as cidades, para serem inteligentes, elas não são apenas um conjunto de tecnologias associadas, mas sim uma cidade inteligente é aquela que otimiza a parte de gestão profissional, a parte de indicadores e que prioriza sempre o bem-estar da população como um todo, né? Eu acredito também que uma cidade, para ser inteligente, ela precisa seguir a evolução, não só na área tecnológica, mas também a evolução na área social. Precisamos que cada vez mais a população também esteja inserida dentro da participação da gestão municipal, que seja feita diversas otimizações, e para isso o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, fez algumas iniciativas ao longo do ano passado, continuando por esse ano. Montamos uma parceria com o Instituto, com a GIZ, que é um instituto alemão, do governo alemão, vinculado ao governo alemão, onde montamos uma parceria para desenvolver a Carta de Cidades Inteligentes. Houve uma consulta pública, meados do ano passado, onde discutimos o que seria uma cidade inteligente e, através dessa consultoria, em parceria com o governo alemão, publicamos a Carta de Cidades Inteligentes, que orienta os governos municipais e estaduais de como transformar uma cidade, uma região metropolitana, em uma cidade inteligente, em uma região inteligente. Aqui também, dentro da Secretaria, no ano passado, nós fizemos ajustes nos manuais das ações orçamentárias, o que possibilitaram um investimento e a alocação de recursos por parte do parlamento em si, através das emendas, em projetos de agro 4.0, de educação 4.0, de saúde 4.0, o que possibilitará cada vez mais um investimento nessas áreas de cidades inteligentes. No final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de agregar recursos na monta de quase 100 milhões de reais, voltado para projetos específicos, na ação específica de cidades inteligentes. E a ideia do governo federal é, na verdade, potencializar, através de projetos específicos, no que demonstra a parte de otimização de serviços, o cadastro especificamente de serviços públicos dentro do município. Então, são produtos e são fatores que o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, tem se preocupado de forma premente.
outro ponto que eu acho bem interessante, colocado pela deputada, é que o Ministério contratou uma consultoria externa para discutir justamente o pós-Covid. O relatório dessa consultoria está em vias finais de ser entregue pela Ernst Young, e esse relatório já prevê que a parte de cidades inteligentes é um programa crucial até na retomada econômica. Vai possibilitar a geração de emprego, vai possibilitar a geração de renda, vai alavancar diversos setores e desburocratizar diversos setores através de sistema de inteligência artificial. Então, o que a Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional tem a dizer especificamente é que é um tema de extrema relevância, que tem um olhar nosso, por parte da Secretaria e por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, um olhar bastante atento e ciente de que o desenvolvimento de uma cidade inteligente é um desenvolvimento de todo um país. Obrigado a todos, estamos abertos aí a perguntas. Obrigado, Afonso, obrigado à deputada Ângela Amin, e estamos à disposição aqui. Tá ótimo, obrigado, secretário. Eu vou justamente colocar algumas perguntas aqui, a gente já está recebeu já perguntas da audiência, e acho que vocês mencionaram aí, né, vários pontos que são críticos, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, educação, geração de emprego e renda, toda a questão aí enfim, de políticas públicas e todo o aparato, né, necessário para coordenar isso entre os municípios, regiões metropolitanas, né, os entes federativos, enfim, também como disse a deputada, com apoio da União, e acho que o Ministério também tem essa visão de ser esse vetor. E aí, dentro disso, eu coloco uma pergunta aqui, eu até vou juntar uma pergunta, nós recebemos uma pergunta do Caio Morato, que eu vou também juntar com uma pergunta que eu já ia fazer, acho que são bem parecidas aqui, né? O Caio perguntou como é que vocês veem como as operadoras de telecomunicações como aliadas aí dos estudos de mobilidade urbana como base do desenvolvimento do conceito de cidades inteligentes. Eu estendo isso, né, até de uma forma maior também, de como o setor de TIC, que é o setor que a Brascom representa, o setor da tecnologia, da informação e comunicação, como que o setor pode contribuir para, né, toda essa transformação, né, de digital, para todo esse tema de cidades inteligentes, né, de maneira ampla, e aí especificamente também a pergunta do Caio sobre operadoras de telecomunicações, que também são associadas da Brascom também para esse desenvolvimento aí do conceito de cidades inteligentes. Então, deixo a pergunta aqui para, não sei quem quer tomar a frente de responder, secretário, deputada. Posso, se você quiser, a gente pode falar sobre esse tema. Afonso, a gente teve uma experiência, no momento, antes de assumir aqui a secretaria, eu estava como superintendente do metrô do Recife, CBTU, que é uma empresa coligada do Ministério, do MDR, e eu tive a oportunidade de discutir, naquele momento, a questão da concentração social. Então, a gente teve um debate especificamente com algumas empresas de telefonia, onde elas conseguiam localizar e monitorar aquele quantitativo de pessoas através da parte da localização das antenas que elas possuem. Na oportunidade, a gente também teve a possibilidade de tentar iniciar uma parceria, que posteriormente eu saí para vir assumir a Secretaria de Mobilidade, mas de possibilitar uma parceria com uma empresa de tecnologia da informação, acredito que bem conhecida de vocês, que seria a Inloco Media. A Inloco tinha um sistema específico que fazia esse monitoramento de onde as pessoas circulavam. E com base, inclusive, nesse raciocínio, a evolução e a ideia da gente era continuar para que esses instrumentos tecnológicos formatassem a pesquisa de origem e destino, especificamente dentro do metrô do Recife. Então, respondendo um pouco a pergunta do Caio, sim, eu acredito que a tecnologia da informação e que as empresas de telecom, elas têm condições, sim, de ajudar e de auxiliar em diversos pontos sobre essa questão do plano de mobilidade urbana em diversas cidades, uma vez que elas têm como localizar e elas têm como georreferenciar
cada pessoa onde está de uma forma, inclusive, muito mais otimizada do que pesquisas em si tradicionais. Ok, ótimo. Obrigado pela resposta. E aí, deputada, eu passo essa pergunta também, como é que a senhora vê o papel do setor, né, de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação, que a Brascom representa, né? E na sua hélice quádrupla, você tinha ali o setor empresarial como um dos eixos, ali, uma das pás da hélice. Como é que a senhora vê, então, justamente o setor privado de TI e comunicações aí impulsionando junto com o setor público o tema de cidades inteligentes? O processo de cidades inteligentes ele tem como pano fundamental o processo de utilização das tecnologias existentes, beneficiando o cidadão. Então, as empresas, né, de tecnologia, de telecomunicações, elas são fundamentais no processo de desenvolvimento do conceito inicial, né, de como é que nós podemos avançar nesse conceito, e a melhoria do conceito de cidades inteligentes, na implantação dos processos. E, inclusive, no preparar o cidadão para a utilização desses mecanismos. Ela é, sem dúvida, uma das hélices fundamentais para que nós possamos realmente evoluir não só no conceito, mas principalmente no conceito e implantação daquilo que realmente nós definimos e entendemos como cidade inteligente. Ok, então aproveito aqui para reforçar justamente o interesse e o papel da Brascom aí de atuar junto aos agentes públicos aí, tanto nas questões regulatórias, como nas questões também de implementação aqui. Eu vou pedir agora para a gente fazer considerações. Alô? Participação da Brascom, um grande exemplo da participação da Brascom, Afonso, foi quando da discussão do projeto das startups. Ela participou ativamente todo o caminhar do processo nas duas casas e, sem dúvida alguma, deu a sua contribuição para que esse projeto pudesse ser realmente aperfeiçoado e a possibilidade real de implantá-lo e respeitá-lo. Exatamente, e as startups são parte fundamental aí de todo esse ecossistema aí, quando a gente fala de tecnologias e principalmente quando a gente fala da questão de geração de emprego e renda e capacitação nas cidades, porque justamente hoje você consegue, né, graças à tecnologia, você ter as startups espalhadas, né, pelas cidades todas, pelo país todo, e isso realmente acaba dando um acesso a soluções que podem estar ali, muitas vezes, perto do próprio poder municipal, poder público municipal. Vou deixar rapidamente aqui para a gente finalizar, né, um minutinho de considerações finais, nosso tempo está se esgotando, mas já agradecendo mais uma vez aí a presença dos dois, deixar considerações finais, vamos por ladies first, a deputada Ângela primeiro, depois o secretário Tiago, por favor, um minutinho de considerações finais aí. Eu gostaria mais uma vez, Afonso, de agradecer, né, no seu nome e toda a equipe de técnicos da Brascom, o secretário Tiago, de certeza será convocado para uma audiência pública que nós realizaremos na Câmara dos Deputados para discutir, né, a Política Nacional de Cidades Inteligentes, cujo projeto de lei, né, a comissão que discutiu o processo durante o ano de 2019 preparou, né, e ele deverá ser amplamente discutido, além, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério de Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Educação, né, porque nós não deixamos de focar na necessidade de preparar as pessoas para esse novo momento, principalmente pós-pandemia. Eu acho que o teleserviço mostrou bem, né, a importância, até as dificuldades que nós temos. Eu hoje tenho dificuldade de entrar via computador, só agora que eu consegui conectar, fiz pelo telefone. Então, ainda existe, né, essa dificuldade. Para nós, que no dia a dia estamos utilizando a tecnologia, imagina aquele cidadão que pouco usa essas plataformas. Então, a educação é de fundamental importância para que nós possamos aperfeiçoar, avançar, e a discussão, inclusive, com a iniciativa privada, aqueles que têm
que agregam, junto com as universidades, o conhecimento para novos mecanismos e aqui nós possamos realmente avançar e termos a possibilidade de chegar com os bons serviços ao cidadão com mais facilidade. Muito obrigada a todos. Um bom dia a todos. Tá ótimo. Deputado, vou passar aqui, então, obrigado pelas suas palavras, passar para o secretário Tiago fazer suas considerações finais também. Bom, Afonso, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Deputada Ângela Min, pode ter certeza que estarei sempre que convocado, sempre que convidado. É um prazer em discutir temas sobre cidades inteligentes. Eu acredito que o futuro de todas as cidades passam especificamente pelo ponto da otimização e transformação de cada município, de cada cidade. E informar que a gente aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional está pronto sempre para trabalhar a quatro mãos para desenvolver temas como esse. Eu acredito que esse Tech Forum é de bastante importância, é uma iniciativa bastante promissora. Afonso, eu gostaria mais uma vez de parabenizá-lo pela iniciativa e acreditamos que através do diálogo sempre conseguiremos evoluir de forma mais propositiva as ações vinculadas às cidades inteligentes. Obrigado a todos. Tá ótimo, muito obrigado, então, Tiago, e aqui, então, deixo meus agradecimentos finais à deputada Ângela Min, ao secretário Tiago Queiroz, e a gente, então, com isso, encerra. Esse foi o nosso painel sobre cidades inteligentes, e a seguir a gente vai ter um painel sobre governo digital, que vai ser moderado pelo Atílio Rulli, da UAI, com a participação do secretário Ciro Avelino, que é secretário adjunto aí, responsável por conduzir os projetos de transformação digital do governo federal no Ministério da Economia. Então, agradeço a todos aí pela audiência, agradeço aos panelistas e bom dia a todos e todas. Um abraço.